paz do Senhor, queridos irmãos, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, pastor Davi Passos, mais uma vez aqui para nós compartilharmos um pouquinho da palavra do Senhor a respeito da nossa lição 8 da Escola Dominical, lição 8 do nosso terceiro trimestre de 2025, cujo tema, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Você pode aí acompanhar na sua lição o texto bíblico do nosso textuário que se encontra em Atos capítulo 6, versículo 3, que diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A nossa lição, ela nos traz o seguinte texto na verdade prática. Ela diz o seguinte: uma igreja cheia de sabedoria do Espírito Santo age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. Então nós temos aqui um tema muito profundo, um tema muito importante, né? E nós queremos aqui estar compartilhando com os irmãos, né? A nossa leitura em classe encontra-se em Atos capítulo 6, versículo 1 a 7. Você pode estar acompanhando com a sua Bíblia ou também estar acompanhando aí com a sua lição da Escola Bíblica Dominical. Então vamos ler Bíblia, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicador, e Timão, e Pármenes, e Nicolau, e Prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Queridos, aqui nós temos uma palavra, e nós precisamos aqui analisar 3 objetivos que estaremos aqui falando sobre esse tema. O primeiro, nós analisaremos a natureza natural, a natureza cultural e social dos conflitos enfrentados pela igreja primitiva e sua relevância para a igreja atual. Então, esse é um objetivo de nós tratarmos sobre esse tema. Segundo objetivo é explicar a importância da organização e da distribuição de funções dentro da igreja para equilibrar as responsabilidades espirituais e sociais. E o terceiro objetivo é aplicar os princípios bíblicos de caráter, sabedoria e serviço na vida cristã e na atuação ministerial. Então, nós temos aqui esse tema, né? Uma igreja que enfrenta os seus problemas, né? Aqui, a introdução desta lição, ela nos traz
aqui o seguinte texto dizendo: nessa lição exploraremos a diaconia bíblica, um ministério essencial de serviço na igreja, que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios, mas a busca por soluções em Deus era fundamental. Então, a criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social na igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independentemente do cargo ou tarefa, pois o serviço é essência, é a essência do trabalho na igreja. Então aqui nós temos essa introdução da nossa lição, né? E o primeiro tópico da lição nos traz o seguinte título: a identificação dos conflitos. Então aqui nós temos o primeiro ponto: conflito de natureza cultural. Olha o que a lição diz. Lucas cita um conflito entre os gregos e hebreus. A referência nesse texto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas. Isso é que havia imigrado para outros países e que, por conta disso, falavam somente a língua grega. Por outro lado, o termo hebreus era uma referência aos judeus de Jerusalém que se comunicavam principalmente em hebraico e o aramaico, né? O hebraico ou aramaico. Então havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua. E essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. Isso fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema, buscassem uma solução. Eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar por conta de barreira de natureza cultural. A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflito de qualquer natureza. Então aqui nós já tratamos em capítulos anteriores sobre o crescimento da comunidade cristã em Jerusalém. À medida, meus queridos, que os apóstolos testemunhavam com o poder do Espírito Santo sobre a ressurreição de Jesus, mais e mais pessoas convertiam-se à fé. E a pequena comunidade agora já era uma multidão. Crescendo então a comunidade, cresceram também os problemas e os desafios. E uma igreja bíblica não é aquela que não tem problemas reais. Ah, tem pessoas que confundem, né? Achando que a igreja é livre de problemas. Não. Lucas mostra que alguns daqueles crentes pertencentes ali à comunidade judaica, de fala grega, estava sendo preteridos e negligenciados na questão da distribuição de donativos. Então, trata-se de um problema de natureza social, provocado por outro. Então, a natureza é por outro de natureza cultural, né? Então, nesse momento ali, a igreja era formada pela comunidade judaica de Jerusalém, que se comunicava em hebraico, e pela comunidade de língua grega, judeus helenistas que se comunicavam em grego. Então, esses últimos, eles faziam parte da diáspora, né? Judeus espalhados por diferentes partes do mundo grego-romano. Por quê? Né? Por conta da falta de contato com a sua terra de origem, não se comunicavam em hebraico, mas somente
em grego. Então, aqui nós temos um segundo ponto interessante do tópico 1. Conflito de natureza social. A lição diz, Lucas explica que, em razão daquela diferença cultural, as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, aqui fica evidente a natureza social do problema. As viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. O conflito se instalou e precisava de solução. Fica em evidência que a igreja não só, a igreja não é só um organismo, mas ela também é uma organização, tá? Então, ela tem sua esfera espiritual, mas também sua esfera social. E era, portanto, essa parte social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidados. Então, aqui em primeiro momento, essa barreira cultural ela estava gerando problemas na esfera social. Alguns autores, eles acreditam que se o problema não tivesse sido tratado com urgência, ou com a urgência e sabedoria que esse caso requeria, havia a possibilidade de uma divisão na primeira igreja já. Então, isso fez com que os apóstolos agissem rapidamente e com sabedoria delegasse tarefas a outros irmãos da comunidade para auxiliá-los naquele momento. Queridos, quantas vezes a igreja ela sofre, muitas das vezes, divisões por negligência de líderes que não conseguem enxergar os problemas da igreja. Entendeu? Então, não basta apenas você liderar a igreja. Você precisa também detectar onde é que estão os problemas e resolver os problemas. Não fugir dos problemas. Não tentar acobertar o problema, mas deve ser resolvido o problema. E aqui nós vemos o terceiro ponto da nossa lição. Qual é a prioridade? A lição diz: é muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. E cria-se, dessa forma, um entendimento nada bíblico. Olha só, de que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada. Assim, por exemplo, o evento musical recebe grande atenção, portanto, mexe com as emoções, enquanto o trabalho social numa igreja local carente conta com poucas adesões. Negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que dessa forma estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Aqui, meus queridos, nesse terceiro ponto, os apóstolos estavam embutidos ou imbuídos, na tarefa de pregar a palavra de Deus e discipular os novos crentes, e por isso precisava de mais pessoas que os auxiliassem naquele serviço. É então que é instituído a diaconia. O que é diaconia? Um serviço de caráter social cujo objetivo é atender os necessitados com equidade e justiça. Tá? Então, contudo, para que essa nova missão era exigida aqui, além de pertencimento à comunidade, que fossem pessoas também de caráter, isso é, de boa reputação e que fosse cheio do Espírito Santo. Queridos, não era, portanto, uma missão secular, mas um serviço cujo propósito era servir a comunidade cristã e glorificar a Deus, tá? Então, aqui no segundo tópico, nós vemos aqui o título
a delegação de tarefas. E o primeiro ponto, aqui nós vemos o ministério da oração e da palavra. Diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados. Contudo, eles também perceberam que não poderia resolver um problema criando outro. Então, cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja. Mas os ministérios da oração e pregação da palavra de Deus também era. Tanto a parte social como a devocional e evangelística fazem parte de uma única missão na igreja. E nós poderíamos dizer que são os dois lados de uma mesma moeda. Cuidar dos necessitados é importante. Igualmente, importante é a oração e a evangelização. Então, Atos capítulo 6, versículo 3, nós vemos aqui a justiça e ética social, né, na igreja apostólica. Então, Atos 6 e 3, a Bíblia diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituímos sobre esse importante negócio. Então, como foi sublinhado, os cristãos helenistas, isso é, judeus convertidos de fala grega, reclamaram que as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos, tá? Então aqui nós vemos que não há conflito entre tarefas. A lição nos traz o seguinte texto: não podemos ler Atos 6 como se o ministério da oração e da pregação estivesse em oposição com o ministério de serviço social. Não há essa contradição, onde um é considerado mais espiritual e o outro menos. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela falha em sua missão. Da mesma forma, se a igreja se torna apenas um centro social, negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência, deixa de ser igreja de Cristo e por isso também falha em sua missão. Então aqui, os apóstolos, tendo tomado conhecimento da situação, os apóstolos escolheram 7 homens para cuidar dessa parte social da igreja, enquanto eles estariam mais dedicados à pregação do evangelho e às orações. Contudo, meus queridos, aqueles que deveriam trabalhar diretamente no trabalho social da igreja deveriam ser também pessoas com elevado padrão ético-moral, tá? Às vezes, você quer trabalhar nas coisas de Deus com a tua vida toda bagunçada, com a tua vida toda, né, dando mau testemunho na sociedade. Não, você precisa ter um padrão cristão, tá? Então a orientação apostólica foi no sentido de que os escolhidos ali precisavam ser homens, primeiro, de boa reputação, segundo, cheios do Espírito Santo e terceiro, de sabedoria, tá? Então, se você tem desejo de trabalhar para Deus, busque dar bom testemunho, busque ser cheio do Espírito Santo e busque sabedoria do céu. A solução aqui encontrada pelos apóstolos teve efeito imediato no crescimento da igreja. Por quê? A Bíblia diz em Atos capítulo 6, versículo 7, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos. Discípulo é uma pessoa que foi discipulada. Hoje tem pessoas que querem ser discípulo, mas não quer ser discipulado. Quer estar em posições, mas não quer ser humilde para aceitar e aprender. A Bíblia diz,
e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Meus queridos, o terceiro ponto aqui fala sobre a diaconia. Presta atenção. A lição nos diz o seguinte: o parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram de este importante negócio. Tá? É, portanto, uma referência ao serviço ou diaconia, identificado no versículo 3 como servir às mesas. A palavra diaconia tem a ver mais com a função do que com a forma. Assim, em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos do que o cargo ou ofício ocupado por eles. Então, o contexto favorece esse entendimento. Contudo, essa narrativa bíblica fundamenta a instituição do diaconato cristão. Outro sim, devemos enfatizar aqui que o diaconato era vista pelos apóstolos como um importante negócio, ou seja, algo necessário à igreja. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia. Infelizmente, há os que enxergam um diácono como um obreiro de classe inferior. Mas no contexto bíblico, a diaconia é um serviço especial onde somente pessoas especiais, isso é, com as qualidades bíblicas exigidas, podem trabalhar. Então aqui nós temos, né? Aqui nós temos 3 qualificações exigidas para os escolhidos, para a diaconia, né? Então eles merecem aqui a nossa reflexão. 3 qualificações exigidas para os escolhidos, né? Para a diaconia. Então, primeiro, aqui foi o padrão exigido para aqueles que, segundo o texto sagrado, iria cuidar das mesas, isso é, da esfera social da igreja. Uma coisa precisa ficar bem claro aqui, meus queridos. O crescimento saudável da igreja de Jerusalém deu-se evidentemente pela capacitação do Espírito, mas não separada desta, por exemplo, devida dos crentes, tá? Olha aqui, eram homens de caráter, eram homens de carisma e notório saber. Isso quer dizer, homens que estudavam a palavra, homens que viviam a palavra e davam um bom testemunho. Lucas não está trabalhando aqui de qualidades inatas dessas pessoas. Lucas aqui está trabalhando de qualidades do fruto do Espírito, que era exuberante na vida deles. Então, a falta de qualificações para o exercício do ministério cristão, seja de diaconal, pastoral, mestre ou qualquer outro, é sem dúvida o responsável por muitos escândalos na igreja nos dias de hoje. E aqui vale ressaltar que é triste vermos nas redes sociais os grandes estragos que um caráter deformado causa na igreja. Não tenho dúvida, meus queridos, de que o Senhor transforma a quem quer que seja. Mas parece-me, contudo, que estamos pondo em função de liderança quem não tem qualificação nem habilidade para tal função. Infelizmente, devido ao mau exemplo que dão muitos que querem hoje ser líderes, pastores, mas não preencheriam os requisitos para o diaconato da igreja primitiva. Muitos até estão sendo, mas não preencheriam os requisitos para o diaconato da igreja primitiva. Outro, qualitativo,
aspecto qualitativo, aqui mostrado por Lucas, e que já estava presente na vida dos 7, era o carisma do Espírito. Nós, pentecostais, já estamos habituados com essa linguagem. Será, entretanto, que estamos conscientes das suas implicações? O que é, de fato, uma vida cheia do Espírito? No Novo Testamento, especialmente na igreja primitiva, isso fez toda a diferença. Não se tratava de sentir um arrepio, não se tratava de rodopiar na igreja ou de pregar com voz rouca, não. Ser cheio do Espírito era ter o Espírito de Cristo. Era ser capaz de demonstrar por palavras, por obras, o que Cristo era e o que ele faz e o que ele fez. Então, da maneira aqui, dessa mesma forma, essas pessoas deveriam ser cheias de sabedoria também. E não se tratava apenas de um conhecimento intelectual, embora isso também seja importante, mas sim de uma sabedoria divina. Então vamos lá. Terceiro tópico da nossa lição diz o seguinte: seguindo os princípios cristãos. Aqui diz que privilegiando o caráter. Na existência das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Então ali diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre esse importante negócio. Então aqueles que iriam cuidar das mesas deveriam ser pessoas de boa reputação. Palavra boa reputação traduz o termo grego martirel, né? Que significa testemunha ou mártir, né? Quer dizer uma pessoa autêntica, honesta, correta e que não negocia valores para exercer a função da diaconia. Então, às vezes, pensamos que essas exigências eram apenas para os dias bíblicos, né? O que evidencialmente é um equívoco. Se para aqueles que se dedicariam apenas em servir as mesas, só aqueles, né? Isso é, os diáconos, era exigido boa reputação, então o que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho? Então aqui nós precisamos evitar a espiritualização de problemas sociais. Atos capítulo 6, versículo 6, nós temos aqui: e os apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. Esse versículo aqui de Atos capítulo 6, versículo 6, esse versículo mostra os apóstolos delegando autoridade aos 7 escolhidos para o serviço social da igreja. E é importante destacar que os apóstolos, bem como os 7 escolhidos, eram homens espirituais. Mas não os vemos aqui espiritualizando problemas de natureza social. Coisa que hoje se vê muito no meio das igrejas, né? Então, em outras palavras, eles não negariam a existência dos problemas sociais, nem tampouco o transfeririam para o diabo. Mas também não acusavam os menos favorecidos de estarem em pecado porque eram pobres ou menos favorecidos. Não. Uma das características de muitas igrejas evangélicas hoje é a prática de espiritualizar problemas humanos, ou seja, tirá-los da esfera social para pô-lo na dimensão sobrenatural. Assim, por exemplo, a fome e a pobreza não seria consequência da falta de políticas públicas adequadas, mas a ação direta do diabo sobre as vidas. Então, essas igrejas culpam o diabo e não os homens por todos os atos de maldade cometidos. Isso vale desde
problemas financeiros até problemas comportamentais. Então, olha só, não se quer, com isso aqui, negar a existência dos demônios, muito menos também negar a existência do mal. Mas, todavia, ao espiritualizar problemas de natureza social, atribuindo ao diabo, em vez de vê-los também como ações humanas, essas igrejas entram numa rota de fuga que a distanciam muito das ações dos profetas e apóstolos bíblicos. Então, não vemos, por exemplo, aqui os apóstolos negando os problemas sociais, nem tampouco espiritualizando-os. Nesse sentido, nós vemos que eles atendiam às demandas da igreja, procurando a forma mais sábia, a forma mais apropriada de resolvê-la. Então, aqui nós vamos ver que a justiça e ética social nos profetas bíblicos. Olha o que nós aprendemos aqui, ainda falando aqui sobre privilegiando o caráter. Aqui os profetas do Antigo Testamento, nós formos analisar a palavra de Deus, mesmo eles tendo uma consciência curada sobre a realidade espiritual e movendo-se muitas vezes no mundo sobrenatural, sempre mantiveram os problemas sociais na esfera humana. Esse é um fato que contrasta com muitas igrejas de hoje, que adotam uma postura de fuga quando espiritualizam as ações dos seres humanos. Então, assim como os apóstolos do Novo Testamento, os homens de Deus debaixo do Antigo Pacto também possuíam uma forte consciência social. Assim, nós podemos então perceber que a questão social sempre esteve presente na história do povo de Deus. Todavia, como os apóstolos, antes de serem homens do povo, eram homens de Deus, e somente pessoas com caráter podem atuar na esfera pública, tá? Para a comunidade cristã de Jerusalém era um problema novo, mas para o povo de Deus do Antigo Pacto, os problemas da esfera social já era bem conhecido. Então, as questões de natureza social eram um tema recorrente nos antigos profetas. O escritor, ele comenta, quando ele destaca que o tipo de crime e até mesmo o nível de negligência ou de delinquência que deixam atônitos os profetas de Israel não são mais graves que aquilo que consideramos ingredientes normais e típicos da dinâmica social. Para nós, um ato isolado de injustiça, tipo desonestidade nos negócios, exploração dos pobres, pode ser insignificante. Para os profetas, é uma catástrofe. Para nós, a injustiça prejudica o bem-estar dos pobres. Para os profetas, um desastre moral na existência. Olha a diferença. Para nós, um incidente. Já para os profetas, uma catástrofe, uma ameaça ao mundo, etc. Então, o tempo todo somos testemunhas de injustiças, manifestações de hipocrisia, falsidade, manifestações de ofensas, situações de penúria, porém, raramente isso nos deixa indignado ou afeta de modo significativo nossas emoções. Interessante que no livro ali, de título O Carisma Profético e o Pentecostalismo Atual, nós vemos ali que o autor, ele reserva uma parte ali para tratar do carisma no contexto social. E ali, esse autor desse livro, ele destaca que, ao tratarmos da profecia bíblica no contexto social, seria mais apropriado referirmos
ao movimento profético, em vez de instituição profética, tá? Isso porque a primeira tem a ver com a função, o carisma, enquanto a segunda com o cargo, ofício. Então esse era o entendimento que tinha ali o sociólogo alemão Max Weber, né? Por outro lado, o também sociólogo Peter Berg, ele posiciona-se a favor da segunda, né? Então, é a análise do contraste existente entre essas duas posições que nos ajudará a entender o profetismo no contexto da antiga sociedade judaica. No entendimento de Weber, o profeta seria alguém isolado da sociedade, sem vínculo econômico e em oposição ao sistema religioso e também estatal. E nesse aspecto, o Weber, o comentarista, ele entendia que os profetas bíblicos, como indivíduos socialmente distanciados e essencialmente em oposição à estrutura institucional oficial de Israel, como representante para a monarquia e pelo sacerdote, né? Weber, ele rejeita explicitamente a noção segundo a qual esses profetas devem ser entendidos como porta-vozes de um movimento social de protestos proveniente de camadas desprivilegiadas. Então, em posição contrastante, contudo, nós buscamos uma mediação. Berg acredita que o profeta, de fato, parte de uma posição carismática para uma de natureza mais social. Então, assim, o profeta verdadeiramente emergia de uma função definida, exercendo a sua atividade carismática em termos dessa função, mas que, devido à sua missão profética, via se levando para a esfera onde o povo encontrava-se a social. Então, Berg, portanto, entende, né, que o que teria começado como uma simples manifestação carismática, né, no antigo Israel, evoluiu para um oráculo social. E nessa análise de Berg, nós percebemos que o carisma precede a instituição da mesma forma como a função precede a forma. Então, assim sendo, tanto a instituição como o carisma são importantes. No entanto, uma compreensão da estrutura social da profecia bíblica e o seu papel institucional necessariamente precisa começar pelas primeiras manifestações carismáticas, tá? Então, como nós podemos observar, nesse contexto do profetismo bíblico, é possível vermos a existência de uma ética e justiça social nos profetas. O pastor aqui de Confissão Batista, né, Exaltino Gomes Coelho Filho, de saudosa memória, ele mostrou, a meu ver, esse fato de forma magistral em uma das suas muitas obras, né? E uma delas é chamada Ética dos Profetas. O que disse esse autor sobre o compromisso ético-social dos profetas merece nossa atenção. De acordo com Exaltino, a proposta de ética social feita pelos profetas mostrava alguns contornos que podemos observar e reclamar para os dias de hoje. São eles: ética da solidariedade e moralidade administrativa. Segundo, ética de imparcialidade e igualdade perante a lei. Terceiro, ética de defesa do oprimido e condenação do opressor. Então aqui nós vemos que Exaltino ele comenta, né? A ética de solidariedade e moralidade administrativa, assim, as pessoas não deviam viver apenas
sua vidinha, cuidando de sua horta, do seu jardinzinho, esquecendo ou esquecidas dos outros. Mas viver a vida não era procurar levar vantagens em tudo, mas repartir com os outros. A queixa de Amós, capítulo 6, versículo 6, foi que os líderes não se preocupavam com a ruína do povo. Quando olhamos em Isaías 58, versículo 6, ali o jejum que Deus pede é que se acabe com a injustiça e com a opressão. Quando olhamos para Isaías capítulo 58, versículo 7, ali o jejum que Deus escolheu não consistia na privação de alimentos, mas que se repartisse o alimento com o faminto. Então, os que jejuam hoje e fazem estardalhaço disso, mostrando o fato de como evidencia, de como é evidência de sua espiritualidade, eles estão conscientes desta palavra, palavra solidariedade, né? Palavra solidariedade é a palavra-chave da vivência do povo de Deus. Deus forma os profetas, Deus aqui, dessa forma, os profetas se indignaram com o comércio desonesto. O profeta Amós, ele condenou as balanças adulteradas, como ali se lê em Amós capítulo 8, versículo 5, aonde tais vendedores são declarados como procedendo desoladamente, né? E o luxo da classe dirigente em detrimento da pobreza do povo, como se lê em Amós capítulo 6, versículo 3 a 7. Também em Miqueias capítulo 6, versículo 11, ele também condenou a desonestidade ali no comércio. Quando olhamos no capítulo 7, versículo 3, o mesmo profeta, ele condena o governante corrupto e o juiz vendido. Não estamos muito longe disso, né? Moralidade na vida pública era uma exigência profética. O que temos como povo de Deus a dizer sobre a malversação de verbas públicas e da fara que se faz com o dinheiro público? Exaltino, ele destaca que a ética dos profetas tanto corrigia as injustiças quanto mostrava imparcialidade e tratamento igual de todos perante a lei. A ética da imparcialidade, igualdade perante a lei, ali nós vemos que o rei e o juiz, ele não podia ser tendencioso. Provérbios capítulo 24 e 23, ali fala, parcialidade no julgamento não é bom. Então, espelhando o conceito bíblico sobre a neutralidade do juiz, a ideia é repetida no capítulo 28 e versículo 21 de Provérbios, mostrando que era conceito corrente. Então, o rei Josafá disse aos juízes, ali em 2 Crônica, capítulo 19, versículo 7, não há no Senhor, nosso Deus, injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Então, atribui-se a diversos políticos brasileiros a expressão, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. É difícil saber-se ao certo quem seja, né, seu autor. Mas é só existir essa frase, né? É só existir essa frase, é uma iniquidade, né? Terrível. Este é um desdobramento da ideia anterior, né? Da ideia lá do passado, ideia anterior. Então, ninguém estava acima da lei. O rei Davi, como já apontamos, foi duramente acusado por Natã e João Batista, né? O último dos profetas da linhagem do Antigo Testamento, que disse aos soldados que o procurava para não serem violentos, para não denunciarem falsamente,
nem se deixarem subornar, como fala lá em Lucas capítulo 3, versículo 14. Aos funcionários públicos, incumbidos de cobrar imposto, que fossem honestos, como diz Lucas capítulo 3, versículo 12 e 13. E o rei Herodes, que foi acusado também por ele, em Marcos capítulo 6, versículo 18. Agora nós vemos Exaltino destacando aqui a ética de defesa do oprimido e condenação do opressor. Basta ler os profetas sociais, como Amós, Miqueias, Isaías, e trechos de Jeremias, para ver que havia grande preocupação com os desfavorecidos da escala social. Eles deviam ser protegidos. Usamos muito as palavras de Jesus, os pobres sempre os tendes convosco, para justificar o nosso imobilismo social. Mas o trecho é bem mais amplo que isso. Ele continua lá em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, dizendo: por isso eu te ordeno livremente, abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado e para o pobre na tua terra. Então basta voltar aos chamados profetas sociais para verificar isso, para não fazermos uma afirmação genérica sem lastro bíblico. Então ficamos aqui com Amós capítulo 6, mais uma vez, né? Que é suficiente. Pois bem, não há dúvida de que os profetas bíblicos foram veementes nas suas denúncias contra as mazelas sofridas pelo povo. À medida, meus queridos, que combatiu a injustiça, eles foram oráculos da justiça divina. Da mesma forma, os apóstolos no Novo Testamento procuraram agir com justiça ao buscarem a solução para uma questão de natureza social. Assim, de acordo com o comentarista desse assunto, a justiça social exige que reconhecemos o valor do ser humano. Isso é, no sentido que todos possuem dignidade e valores que lhes são inerentes. Então, nesse sentido, a justiça social bíblica é enxergar os outros como seres de incomparável valor e que, portanto, deve ter os seus direitos que lhes fora dado por Deus respeitados. Em suma, é amar o próximo como a si mesmo. Então aqui ele lembra que isso é chamado às vezes de justiça comunitária e é dever de todo o ser humano. No segundo ponto do terceiro tópico, aqui fala exercitando os dons. Aqui a lição apresenta o seguinte texto: essas pessoas encarregadas da diaconia na igreja, além de exigência de boa reputação, devia ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Defender a boa ortodoxia, isso é, a doutrina correta, era importante, mas incompleto. Era necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e de sabedoria. É possível uma pessoa ser ortodoxa eticamente, irrepreensível, contudo não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual. Da mesma forma, é possível uma pessoa exercitar os dons espirituais, contudo não ter sabedoria nenhuma. Uma coisa não pode funcionar sem a outra. O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente, exercitando os dons espirituais com a sabedoria no exercício da diaconia. Então, aqui nós vemos a justiça e ética social na contemporaneidade. Vamos lá? O escritor, ele entende que o conceito de justiça social, conforme é amplamente difundido pelo humanismo socialista, ele está aqui distorcido
e desvirtuado. Ele destaca que esse novo modelo de justiça social foi constituído a partir de pressupostos de uma cosmovisão totalmente materialista e não a partir do modelo judaico-cristão. Nessa nova cosmovisão, prega-se a supressão, né, ou destruição dos valores vigentes. Assim, aquilo que era entendido como justiça e moralidade bíblica são subvertidos. Por exemplo, o humanismo social, portanto, ele não pode ser confundido com a justiça social dos profetas e apóstolos bíblicos. Isso nos ajuda a evitar transportar para dentro da Bíblia um conceito que é estranho a ela. Assim, quando observamos os cristãos primitivos, né, buscando corrigir injustiças na esfera social, nós não devemos enxergar e tentar compreender essa prática nobre com as lentes do socialismo contemporâneo nos dias de hoje. No contexto tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, havia uma prática de justiça social que em nada se assemelhava à ideologia social atual. Tá? O serviço de diaconia instituído pelos apóstolos visava corrigir possíveis injustiças com os mais necessitados, deixando claro, contudo, que o evangelho de Jesus seria sempre o instrumento de transformação social. Assim, então, a poderosa mensagem da cruz não pode ser vista como um mero humanismo socialista. Não basta encher a barriga das pessoas. É preciso alimentar também essas pessoas, a sua alma. Mateus capítulo 4, versículo 4, ali Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Vamos então para a nossa conclusão, que a lição diz o seguinte: aprendemos nessa lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e pregação, como também à assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há um necessitado em nosso meio, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nessa passagem das Escrituras para alcançá-lo. Assim, a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Amém? Vamos para o nosso questionário, revisando aqui o conteúdo. Na primeira questão, nos diz o seguinte: quais são as referências de gregos e hebreus? Resposta: gregos refere-se aos judeus helenistas, que falavam grego e tinham influência da cultura grega, enquanto os hebreus eram judeus de fala aramaica, ligados à tradição judaica de Jerusalém. Segunda questão: quais são as duas naturezas do conflito entre os judeus gregos e hebreus? Resposta: os conflitos eram de natureza cultural, devido às diferenças de idiomas e costumes, e de natureza social, pois as viúvas dos helenistas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de mantimento. Terceira questão: a contradição entre as esferas espiritual e social? Resposta: não há essa contradição, onde um é mais espiritual e o outro é menos. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Quarta questão: com o que a palavra diaconia tem a ver? Resposta: a palavra diaconia tem a ver mais com a função do que com a forma. Assim, em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos do que o cargo ou ofício ocupado por eles. Quinta e última questão: o que recebeu ênfase pelas exigências e qualificação exigida para o diaconato?
Resposta: nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Aqueles que iriam cuidar das mesas deveriam ser pessoas de boa reputação. Amém? Aqui então nós terminamos mais uma lição, a lição 8 do terceiro trimestre de 2025. Desde já convidando você para se inscrever em nosso canal, ativando o sininho, para que você venha receber todas as semanas mensagens, estudos bíblicos, doutrinários e subsídios teológicos para o seu elevo espiritual. Amém? Que Deus os abençoe. Pai querido, Pai eterno, na tua presença, Pai, nós te agradecemos por mais esse estudo, te agradecemos por esta palavra, Senhor, que veio aos nossos corações, aonde, Senhor, podemos aqui aprender, Senhor, a área social e também a área espiritual, Senhor, no corpo que é a igreja de Cristo. Abençoa, Senhor, a cada professor, abençoa cada aluno, abençoa cada um que estará aqui, Pai, usando esse estudo para aprender e estudar. Pai querido, para o seu elevo espiritual, meu Deus. Abençoa cada um, meu Deus. Assim nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.